Chegou a vez da mamadeira, a polêmica mamadeira. Os pais, a pedido dos pais que gostaram muito dos vídeos, que nós fizemos uma sequência de 3 vídeos sobre a chupeta, agora chegou a vez da mamadeira. Vamos conversar um pouquinho sobre elas, para dar uma luz para os pais e para as famílias? Oi pessoal, tudo bem? Então agora eu deixei para falar da mamadeira por algo bem especial, por entender que na mamadeira a gente concilia algo muito importante para a criança, que é a nutrição. Quando se fala de nutrição, tem que se fazer toda uma orientação bem direcionada, um apoio para você pai, para você mãe, que quer tomar aquela decisão e não sabe como fazer para o filho deixar a mamadeira. Eu vou precisar conversar um pouquinho com você em alguns momentos, só a título de ilustração, comparar um pouco o desenvolvimento facial e as habilidades que a gente tem na parte motora com relação ao desempenho que se tem quando se usa um bico, pode ser chupeta ou mamadeira, o que for, e quando a gente tem um treino mais adequado que seria a amamentação materna. Mas isso é só para que a gente possa ir crescendo em conteúdo juntos, ok? Então, o que a gente tem que pensar um pouquinho quando a gente está fazendo o uso prolongado da mamadeira? O problema, eu falo assim, não é a mamadeira, ela nunca é e nunca será o problema. O problema é a língua, né? Então a consequência do uso da mamadeira que é o problema. Então a gente pode relaxar. Tomar leite nunca vai ser o problema para a criança, suco, chá. O que importa é que se nós queremos uma arcada bem estratégica, uma respiração nasal, uma criança bem desenvolvida, uma ação cognitiva, uma criança bem estrategicamente através dos pensamentos, a parte fonoaudiológica, tudo em harmonia numa criança, nós precisamos fazer boas escolhas. E como nós fazemos boas escolhas? Quando a gente para, num momento como agora, para conversar um pouquinho sobre a qualidade de vida de alguém que é especial para você. Então, vamos começar sobre o ponto de vista de força muscular. Nós precisamos, para sugar, de mais ou menos uns 20 músculos. Então, vamos dizer assim, é um preparo, né? A sucção é um preparo para a futura mastigação. Então, se nós queremos uma criança que mastigue bem, precisamos sugar bem. Quando nós temos uma mamadeira, a gente tem um movimento de sucção que vai priorizar alguns músculos e não vai trabalhar todos os músculos mastigatórios. A gente vai ter uma força que abre e fecha, mais ou menos assim. Nesse momento, a gente vai ter trabalho de bucinador e muitas vezes, para ver um vedamento e fazer essa pressão e sucção, a gente vai mexer um pouquinho com essa musculatura aqui, que é a região mentoniana. Agora, a nossa viagem é para o aleitamento materno, que fica lá nos primeiros anos de vida. Este momento, a criança tanto vai sincronizar os 20 músculos necessários para fazer uma boa sucção, como vai sincronizar tudo isso com uma respiração adequada. Uma respiração 100% pelo nariz. Quem me acompanha sabe o quanto a gente fala sobre desenvolvimento facial e respiração 100% pelo nariz. Mamadeira. O que acontece quando a gente está engolindo? Quando nós engolimos, nós fazemos uma pequena apneia momentânea. A criança que toma o leite na mamadeira precisa dar uma paradinha e respirar pela boca. Então, não é adequado nós prolongarmos muito esse hábito por muito tempo, minimizando esse problema que é a sincronia entre mamar e respirar pela boca para compensar essa hora que ele fez e ele engoliu. Não tem a mesma sincronia do que o aleitamento materno. Ficamos então com esses 2 itens já esclarecidos. O músculo não vai estar bem treinado para uma boa mastigação. Nós vamos ter o que a gente chama de
dificuldade de fazer um bom vedamento labial. Uma criança que está com a mamadeira dormindo, ela solta a mamadeira, os lábios ficam entreabertos, facilitando a entrada de ar e a respiração mais uma vez pela boca. Então, automaticamente, quando a respiração não é fisiológica, não é pelo nariz, nós vamos ter alteração de crescimento facial, nós vamos ter alteração de posição dentária e, consequentemente, dificuldade de manter uma boa oxigenação cerebral. Então, não só o oxigênio tem que ir para o cérebro, mas para o restante do corpo. Então, quando ocorre tudo isso, a gente vai associando que a mamadeira pode ser a porta de entrada para muitas alterações a nível de desenvolvimento. Claro que nós estamos pondo uma lente de aumento bem grande para a mamadeira, né? Ela precisa ser vista como um todo, como vai ser oferecido, até que idade e que momento nós vamos fazer essa opção. Porque muitas vezes as nossas crianças já estão preparadas para ir para um copo ou nem precisariam dessa estratégia da mamadeira desde pequenininho. Porque o copo, ele não necessita que a gente coloque nenhum objeto na boca. Então, é tudo externo. Então, um bebezinho recém-nato, ele consegue sim tomar leite num copinho. Pode ser um copinho do bebê, que é um copinho de vidro, que pode ser esterilizado, ou um copinho de café, ele tem a capacidade de fazer essa sucção. Só que, como nós falamos, nós temos uma cultura das nossas mamadeiras, que facilitam em partes a vida dos pais, mas trazem algumas alterações na formação e no desenvolvimento da criança. Então, as nossas crianças têm sim capacidade, desde o momento que nascem, de tomar um leite, um suco no copo, e a gente vai auxiliando dentro desse processo e a gente vai trabalhando tudo isso. Quando a mamadeira entrou na estratégia, a gente tem que perceber que nós vamos ter dificuldade na parte de reflexo e maturação de algumas condições que a língua precisa ter. A nossa língua, ela tem uma propriocepção, uma capacidade sensorial, e essa capacidade da língua vai ficar com um objeto no meio dela, bem na papila incisiva, mais ou menos aqui, que é o lugar e a postura correta da língua. O bico vai ocupar o lugar que era da língua. Então aí tudo muda. Ao invés de eu ter uma língua bem tonificada, bem preparada, bem trabalhada e na posição correta para fazer uma boa expansão dessa maxila, se eu tenho uma mamadeira por muitos anos, eu vou ter um músculo hipotônico, baixo, muitas vezes para trás. E isso a gente vai ver logo mais através de uma ilustração, as alterações que podem ocorrer nesse momento. Então, o que a gente vem trazer? Uma mensagem, uma orientação. Através das mídias sociais, nós podemos estar aí mais perto com vocês, apoiando a escolha dos pais a todo momento. Ninguém está falando que a partir de hoje fica proibido usar mamadeiras e chupetas. Jamais. Nós, quando acolhemos a família no consultório, vamos fazer a leitura e a acolhida da realidade que existe e gerenciar tudo aquilo que nós estamos percebendo que está fora do padrão. O que a gente precisa perceber é que nós vamos ter lábios com pobreza de vedamento, boca não fica fechada, respiração bucal, língua baixa, né? Músculos mal adaptados. O que a gente está fazendo? Nós, muitas vezes, até essa semana eu recebi uma mãe, ela falou, doutora, mas tudo isso está acontecendo com meu filho, não é genético? Não fui eu que passei para ele como uma referência do que é o meu padrão? E aí eu expliquei para ela tudo isso que eu estou explicando para vocês. Nós temos o padrão de um pai com uma mãe. Esse é o padrão genético, mas nós também temos uma interferência a nível de hábitos que vai acima desse padrão genético e interfere em todo o desenvolvimento da criança.
Quem me acompanha sabe da importância que a gente dá para uma respiração coerente dentro de uma síndrome que acontece, que é a síndrome do respirador bucal. Agora que nós conhecemos um pouquinho de tudo isso que vai sendo alterado pelo uso de uma mamadeira, com a sucção e a deglutição e a respiração, vamos observar agora o vídeo que nós temos aqui a seguir. Então agora a gente vai conseguir, através dessa ilustração, ver como que o músculo funciona como um grande impacto nas estruturas dentais. Vamos observar agora a posição de repouso, quando ela está incorreta, justamente por essa língua que ficou hipotônica e mal treinada, ela vai interferir em todo o processo de sucção, né? Então a gente vai realmente perceber que a língua não vai fazer a deglutição e sucção necessária na hora de engolir da maneira correta. As consequências, elas aparecem na forma de uma mordida aberta, de um queixo que está para trás, de um processo que a gente vai observando dentro da própria mastigação. Então, quando a gente fala na parte muscular, fala na postura de língua, fala em embedamento labial, nós vamos observando nessas ilustrações com grande clareza que já na vida adulta a gente ainda tem resquícios daqueles hábitos da primeira infância. Vamos observar que quando a gente engole, nós teríamos que usar apenas a força da língua. Nesse caso, todos os músculos estão trabalhando para fazer o serviço que era da própria língua, levando o queixo para trás, deixando uma mordida alterada e uma função incorreta. Observem que não é tão simples assim fazer pequenas escolhas durante toda a vida, como mastigamos, como respiramos. E agora, vamos observar que um lábio precisa se manter fechado. A hora que a gente fecha os lábios, nós fazemos uma pressão interna negativa que vai favorecer a essa língua se permanecer lá no topo, perto da papila incisiva, no céu da boca. No entanto, quando os lábios estão abertos e entreabertos por falta de tonicidade, por falta de força, a gente já não tem essa condição e aí as alterações acontecem em toda a arcada. Então, a mudança muscular estando na falta de vedamento, ora do lábio, ora de uma língua bem posicionada, vai acontecer na face como um todo. Então, todas essas consequências que ocorrem, nós podemos evitar. E a verdadeira prevenção acontece quando a gente tem esse olhar diferenciado desde a infância, durante a adolescência e toda a vida adulta para essas funções tão importantes e primordiais no desenvolvimento, que é como nós mastigamos, como nós engolimos, como nós respiramos e como que nós ficamos na nossa postura em relação à nossa própria arcada. Então, fazer boas escolhas desde o início é algo que a gente precisa pensar para o desenvolvimento das nossas crianças. Agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade e te convido a curtir o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que você gosta, porque quando a gente entende o processo, recebe a orientação, aí sim podemos falar que somos protagonistas. No entanto, enquanto reproduzimos aquilo que vivenciamos, estamos apenas vivendo uma realidade de maneira repetitiva. Vem conosco porque a prevenção acontece com mais informação e essa é a minha satisfação. Até mais, pessoal!